bem-vindos a mais uma aula de visualização de dados. A partir dessa aula, a gente vai começar a fazer alguns exemplos práticos, uma vivência de visualização de dados usando a ferramenta Power BI. Então, o que a gente vai utilizar? A parte mais complicada de montar, de conseguir brincar com dados, é ter dados. E dados grandes, alguma coisa interessante e com veracidade bem montados. Então, e de onde a gente vai conseguir dados? Nenhuma empresa vai dar dados para que a gente use. Então, minha sugestão é que a gente use dados que estão disponíveis. Essa primeira brincadeira que a gente vai fazer aqui, essa primeira vivência, eu vou usar os dados da Anatel. Então, se você entrar na dados da Anatel, /painéis de acesso, você tem aqui dados abertos, dados para serem baixados. E os dados deles estão num formato interessante, que é o CSV. O que é um formato CSV? É Excel. Não é exatamente Excel. A gente gosta de falar que é Excel, mas não é. É um formato universal onde as ferramentas de planilha conseguem abrir. Então, se eu gravo um CSV, o Excel abre, Google Sheets abre, Apple Numbers vai abrir, OpenOffice abre, entre outros aplicativos. Então, se convencionou que quando eu preciso mandar um arquivo e eu não sei exatamente quem vai abrir, eu coloco nesse formato. Qual que é a característica dele? Você abrindo um arquivo. Ele vai ter os seus dados delimitados por vírgula ou ponto e vírgula. Então, no início, normalmente tem lá qual é o list separator, ou não, dependendo de quem gravou, e eu vou ter lá o cabeçalho e o que eu estou gravando. Então, é um formato interessante, exatamente por isso. E, normalmente, quando a gente está procurando dados que venham do governo federal, no Brasil, eles estão nesse formato. Por quê? Eles são grandes consumidores de Linux. Linux é OpenOffice, normalmente. Então, ou utiliza coisa na nuvem. Então, normalmente, quando eles gravam dados, eles vão gravar nesse formato para o público geral utilizar. Então, é um formato bem utilizado. Sem contar que ele é pequeno, né? Os dados ficam bem compactados. O arquivo que eu vou utilizar. Se você baixou essa pastinha, vai vir várias planilhas, tá? Eu peguei a planilha de acessos. Eu escolhi utilizar essa daqui, que é o primeiro semestre de 2023. Então, eu estou trazendo meus dadinhos aqui. Quando você puxar, você vai ter essa visão no Excel. Se você tiver curiosidade de abrir no Excel, é isso daqui. O que eu tenho? Eu tenho por mês os dados de acesso nas cidades. Por que eu escolhi essa? Se você tiver curiosidade de abrir o primeiro semestre, você vai ver que vai ter os dados de acesso do mês 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eles são muito repetitivos. Por quê? Se a TIM tinha 20 acessos numa cidade no mês 5, fatalmente ela tinha 20 no mês 6. Então, essa variação. E é muito grande a tabela. Essa eu achei interessante porque ela traz o mês 7. Então, a gente vai conseguir uma visualização dos pontos de acesso no Brasil no mês 7, por UF e por cidade. Então, vai dar uma planilha interessante para a gente. Então, tem esses dados localizados. Como que a gente vai trabalhar com isso? Eu vou trabalhar dentro do Power BI. Então, Power BI está aqui dentro. Vamos obter nossa primeira massa de dados. Então, obter dados, a gente vai usar CSV. Os meus dados estão gravados aqui na minha máquina, no meu documentos, visualizações, acessos. Então, 2023, 7/12. Não use o colunado, porque o colunado é uma tabela pivoteada, não vai dar uns gráficos muito interessantes. Então, demora um pouquinho e ele vai trazer os dados para a gente. Então, toda vez que ele traz os dados, ele tem um algoritmo interno, uma inteligência que ele já vai trazer, ele vai tentar acertar os dados para a gente. Qual a origem de dados para Brasil? Se você entrar aqui, tem vários, mas Brasil, América Latina é 65001. O TF8, tá? Por que esse? Porque esse vai reconhecer nossos caracteres especiais e específicos. Então, cada país tem uma codificação
e o nosso é esse. Ele entendeu que o nosso delimitador já é ponto e vírgula, ele me mostrou aqui minhas 200 primeiras linhas, porque tem mais do que isso. Então, os dados estão aqui. Eu vou colocar a transformação. Às vezes, você não precisa transformar, mas se você quiser ver a transformação, é a parte de ETL, né? O Transform and Load. Então, vou trazer aqui como estão meus dados. Ele já trouxe os dados de uma forma interessante para a gente. Esses dados já estão bem tratados. Nos outros exemplos, vocês vão ver que a gente vai precisar de um pouquinho mais de trabalho. Então, os dados estão bonitinhos aqui. Todas as colunas. Essa planilha ela já conseguiu me trazer todos os nomes das colunas bonitinhos. A vantagem também desse formato é que o colunamento fica certinho. A gente não tem que tratar ele. Então, não tive que fazer nenhuma alteração. É sempre interessante olhar o final, ou quando a gente importa a tabela, o começo e o fim, se eles estão certinhos para a gente trabalhar. Mas essa daqui eu já verifiquei, a gente não tem essa questão. Então, o que eu vou fazer? Eu não fiz alterações, mas eu vou fechar e aplicar o que tiver aqui. O que ele vai fazer nessa etapa? Ele está guardando os seus dados. Os dados só estão efetivamente carregados dentro do Power BI quando eles vão aparecer aqui do lado. Então, demora alguns minutinhos. Somente que essa tabela é grandinha, mas ela vai aparecer aqui no final. Você pode observar, ele tem uma carinha muito aderente às ferramentas da Microsoft, porque ele tá bem nessa filosofia de usabilidade. Então, não existe uma grande diferença de usabilidade entre as ferramentas. Eles procuram ter esse fácil trânsito entre uma ferramenta e outra. Mas se ela é um pouquinho grande, vai demorar alguns minutos. Ele está vendo que ainda tem coisas para aplicar aqui dentro. Então, mais uns minutinhos. Agora foi. Então, meus dados foram carregados com sucesso. Nessa aba aqui, quando a gente vem aqui para o modo mais externo, eu tenho os dados carregados. Ele já localizou algumas coisas sobre o meu modelo. Quando a gente abre aqui, já tem algumas coisas prontinhas. Então, aqui eu tenho dados, as minhas formas de visualização. E aqui desse outro lado, aonde eu estou é os meus visuais. Então, onde eu vou criar. Então, eu estou nessa aba. Se eu clicar aqui em modo de exibição tabela, ele vai me trazer os dados para que eu possa vê-los. Então, aqui é como se fosse um grande Excel. Então, os dados estão aqui, eu posso navegar por eles só para dar uma olhada. Então, posso criar medidas, posso trabalhar aqui um pouquinho. Mas nesse momento eu não quero isso. Dessa segunda forma, eu vou ver eles como tabelas. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho a forma tabular. Então, a representação que a gente pode chamar de metadados estão aqui. Então, tudo que eu tenho está aqui dentro. E os dados, quando eu entro aqui, eles já estão categorizados pelo que ele entendeu que eram. Então, é sempre bom dar uma olhadinha aqui, como ele categorizou. Mais uma vez, esse formato tem a vantagem do quê? Ele traz os dados bem agrupadinhos. Ó. Acesso realmente é uma quantidade, ano é um número inteiro, aqui. Então, como é que eu quero que isso seja visualizado? São números inteiros, CNPJ, nem preciso, código do IBGE, código nacional, chip, empresa é um texto, grupo econômico é um texto. Então, tá aqui tudo bonitinho, tipo de produto, número de acesso. Número de acesso vai ser uma coisa que a gente vai utilizar. E me acredite, se ele não aparecer com número com número de milhar, não vai ficar bonito. Então, eu já vou colocar aqui para ele ter separação de milhares. A gente não tem nada com códigos decimais. Então, daqui eu vou precisar só disso.
Para lá. E eu não gravei. Você pode ver que a gente não tem título. Então, o ideal é que você grave seus dados. Eu vou salvar isso aqui como visualização visual acessos. Então, PBIX é o nosso formato. O ideal é que você tenha um diretório Power BI para que você grave as suas visualizações. Essa parte já é mais rapidinha. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui meus dados. O que eu quero trabalhar aqui? Eu quero ver meus acessos. O que essa tabela traz? A quantidade de acesso por cidade. Então, eu tenho estado e acessos. O que eu posso ver aqui? Acesso, eu posso ver tecnologia. Então, vamos trabalhar. Quais as formas de visualização que eu tenho? Eu tenho todas essas daqui. Eu tenho todos os gráficos que a gente trabalha, que a gente comentou durante o curso, e que a gente trabalha em Excel, basicamente eu tenho eles aqui. Então, primeira coisa que eu vou trazer, vamos descobrir qual é o total de acessos. Então, como eu tenho só um mês aqui, eu não vou ter aquela divisão. Então, um cartão. Um cartão, o que ele é? Ele é um dado fixo. Então, o que eu quero fazer com esse cartão? Eu vou trazer a somatória de acessos. Então, esse daqui, casa de milhares, é a soma dos meus acessos. Quando eu cliquei, ele caiu para cá automaticamente. Ó. Quais são os campos? Soma de acessos. Não gostei muito desse nome. Então, vamos trabalhar com esse nome para ele ficar mais bonitinho. Então, eu vou renomear ele. Podemos criar também uma medida. Total de acessos. Então, ele vai ficar com uma coisa mais interessante. Então, tem um cartão aqui para saber qual é o total de acessos no Brasil? 252 milhões, dados de julho de 2023. O que mais que eu posso trabalhar aqui? Olha, eu quero saber acesso por... Eu tenho acesso, se eu verificar aqui, eu tenho os acessos por UF e por município. Eu posso visualizar, eu querer visualizar por UF. Então, é uma coisa que a gente já pode trabalhar lá dentro. Vamos no meu visual, vou colocar uma segmentação. Não é essa. Eu cliquei por cima. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que quando a gente está trabalhando com as visualizações, se eu clicar por cima, o Power BI vai entender que eu estou utilizando, eu estou trocando aquela visualização. E aí eu perco meu dado. Então, novamente, vou colocar meu cartão e vou colocar o meu campo de soma de acesso. O bom é que a gente pode voltar nesses campos de forma bem simples. Então, não com esse cara clicado, eu vou colocar uma segmentação. Então, quem que eu vou trazer para a minha segmentação? Vou trazer os meus estados. Então, tá aqui. Tem um município. Eu esqueci o nome da coluna. O nome da coluna é UF. Tá aqui atrás. Então, quem que eu vou trazer para cá? As minhas UFs. Então, as UFs, elas já estão aqui. Posso trabalhar com ela e também colocar de dentro os municípios, mas não é algo que vai ficar muito interessante. Olha que legal. O Power BI, ele já entendeu como eles estão dentro do mesmo modelo e acesso é um dado daqui, ele começou a colocar um filtro. Eu tenho meu cartão e se eu clicar no estado, eu vou ter o quê? Eu vou ter o número de acessos. Por exemplo, São Paulo, 76. Tocantins. E assim por diante. Então, quando os meus acessos estão aqui, eu posso trabalhar com eles. Mas eu gostaria de visualizar isso daqui, de outra forma. Bom, o que a gente poderia trabalhar é trazer para cá um gráfico. Eu tenho todos esses gráficos aqui. Posso começar a colocar... eu posso colocar
Outro tipo de gráfico que eu posso trabalhar para cá. Posso trabalhar com total de acessos por UF, uma representação mais interessante. Total de acesso, UF, dentro do meu ano. Então, peraí, eu acho que eu errei. Total de acesso por tecnologia. Então, colocar aqui em São Paulo, eu posso trazer o total de acesso. Então, vou colocar aqui e vou colocar o acesso junto nesse visualizador. Então, se eu estou aqui em São Paulo, eu começo a ver os dados de uma forma mais interessante. Em vez de, eu tenho que esse aqui é o total de acesso total, e se eu clicar em São Paulo, eu tenho 54 mil no acesso dessa tecnologia. E se eu quiser começar a verificar as outras, eu vou começando a ter os highlights. Então, conforme eu vou modificando aqui, todos eles estão interligados. Então, uma primeira forma de visualização de dados é utilizar eles em filtros coordenados. Então, eu tenho um cartão, se eu mudar, quer ver Roraima, por exemplo. Roraima não tem dados, ele não achou. Aqui, na tecnologia CDMA. Qual que é o meu total? Então, eu vou começando a fazer um painel e navegando por ele conforme eu vou filtrando. Por exemplo, São Paulo, CDMA, e no total. Então, tudo que eu vou colocando aqui, os filtros vão me ajudando a navegar e explorar melhor esses dados. Para se criar um painel maior, eu preciso de mais tabelas coordenadas que me ajudem a ter mais filtragens. Aqui, eu tenho uma tabela e alguns filtros. Poderia trazer uma tabela de município do IBGE com o número de habitantes, poderia trazer alguma coisa sobre os municípios. Então, tudo que a gente vai trabalhando aqui é criando nossas visualizações. Então, essa aqui seria melhor ficar daqui do lado, né? Conforme eu navegar por essa, e eu vou trocando os dados. Ao invés dessas visualizações, você pode vir aqui e trocar. Não é isso que eu quero ver. Eu quero ver um gráfico. Eu prefiro ver um colunamento. Então, colunamentos, para ver como é que elas estão se comportando. Ou esse aqui é um gráfico interessante. Você pode ver os totais de acessos. Eu vou trazer para cá a categoria de total... Não, desculpa. Eu quero ver as tecnologias por total de acesso. Então, quais são dentro todas essas categorias, quais são as tecnologias que estão mais sendo utilizadas? A LTE, GSM, WCDMA e a NR. Então, são minhas tecnologias. Poderia trazer não quero por tecnologia, eu quero ver por geração de tecnologia. Então, qual é a tecnologia que mais representa aqui? A 4G, temos ainda 2G, temos 5G, 3G. Então, qual é a melhor cobertura que eu tenho? Então, há de se ficar navegando aqui dentro das visualizações para que a gente possa começar a trabalhar. Dentro dos visuais que a gente vai trabalhando, eu tenho todas essas alterações que eu posso utilizar. Então, dentro da página inicial, ela trabalha com um label inicial, onde eu estou procurando dados. Tudo que eu tenho aqui é para obtenção de dados, que eu posso trazer direto de um banco de dados, no caso aqui SQL Server, porque é o banco nativo. Eu posso inserir dados, posso procurar Data Lake, posso procurar fontes de dados recentes, de onde eu já busquei. E eu tenho a parte de transformação, eu posso acessar por aqui ou na hora que eu estou trabalhando com eles. E eu cliquei na transformação, ele vai tentar cancelar. Então, aqui. Na parte de modelagem, é quando a gente está trabalhando aqui. Basicamente seria mesmo uma coluna parecida, onde eu vou trabalhar com os modelos.
não aconselho fazer isso da tela inicial. Salvamento. Deixa aqui, voltar para o visual. Trabalhar com formatação e análise. Então, por essa aula é só. Depois a gente vai explorar mais os nossos dados.